Muito bem, 7h26 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e neste programa de hoje, eu cumprimento a você que está nos ouvindo agora, que está nos acompanhando aí pelo Face, agradeço a todos já a participação, né? Continue aí conosco, e você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é o Folha no Ar, primeira edição, levando a você todas as informações importantes deste novo dia, essa sexta-feira, dia 12 de junho, aliás, dia dos namorados. E falando em economia, eu vou só fazer um comentário rápido aqui. O dia dos namorados, a maior data para o comércio varejista é Natal. É imbatível, isso aí não tem concorrência. A segunda maior data para o comércio é o Dia das Mães. Mas hoje, quer dizer, vamos colocar na condição de que existe, né? E na esperança sempre de que vai retomar tudo, que vai melhorar. Hoje existe uma pesquisa que diz que o Dia dos Namorados já passou o Dia das Mães. Porque o apelo do Dia das Mães é fortíssimo, né? Por mais que toda mãe, assim como a minha, também diz que não precisava um presente, a gente sempre leva um presentinho, sempre é bom e faz parte. Mas o Dia dos Namorados é porque, qual a razão da pesquisa dizer isso? Que o Dia dos Namorados criou uma força muito grande de apelo de vendas. É que em muitos casos a pessoa já perdeu a mãezinha, né? E aí então, né, no caso do namorado, sempre tem gente que perdeu, mas aí arruma outra, enfim. Então é por isso, é o número aí de pares, de casais, somente isso. Mas a data é legal, é bacana, vale lembrar, né? E é importante também, né, nesse momento, então, se você não puder dar presente, o bom presente que você pode dar à sua namorada, esposa, as pessoas que você ama, é com certeza o seu amor. Não tem, porque existe a fé, a esperança e o amor. O mais importante delas, sem dúvida, é o amor. Bom, mas vamos falar de economia, e aí a coisa não tem muito que amor, não. O negócio é capitalismo mesmo, e é preciso que se tenha muito cuidado neste momento. Professor, saí de professor de duas instituições muito importantes em Campos, a Luiz Sensa e também a Cândido Mendes, e ele nos empresta esse conhecimento nesta manhã, né, onde temos aí um desafio, talvez, já segundo os especialistas. Nas capitais do Nordeste tem previsão ainda de uma chuva passageira. Já denominou, né, o Said, de o grande confinamento. O nome dessa crise é o grande confinamento, pelos economistas, especialistas do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, e pode ser o maior desafio depois de 1929, a Grande Depressão de 1929. Professor Alexandre Said, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira. Bom dia aí aos seus ouvintes, né? É um prazer mais uma vez a gente estar aqui. Você se lembra que no final do ano passado, no início desse ano, me lembro exatamente, nós falamos sobre economia. As previsões já não foram tão otimistas, mas nada se aproximou disso que a gente vê hoje, né? Mas em função de uma variável totalmente fora do controle, ninguém esperava essa situação, e aí, né, a nossa economia entra nessa crise, que não é uma crise particular, não é uma crise local, uma crise global, bem definida por você, e a gente acaba, no seu preâmbulo você falou sobre isso, acaba fazendo um exercício de futurologia, né? Não dá para fazer uma previsão com um grau de certeza. Agora a gente tenta, analisando os antecedentes, rapidamente, a economia vinha recuperando modestamente, lentamente. Aliás, esse era um problema que já assustava, que o país vem de 3, 4 anos, 3 anos, acho, de crescimento na ordem de 1%, tinha sucessivos 2 processos de redução do PIB de 3,5% acumulado, que você tem uma queda acumulada de quase 7, mais de 7,5%, porque um acumula sobre o outro, e depois vem de 1 em 1, né? Isso, só que cada ponto percentual que você cai, você perde emprego. A última pesquisa do IBGE divulgada
o Brasil, nós tínhamos aproximadamente 13 milhões de pessoas desocupadas. Desocupados é o nome que se dá, não é o sentido pejorativo, é quem está sem ocupação. Desempregado não dá para saber, porque na verdade a estatística não considera desempregado quem desistiu de procurar um emprego. Então o cara que está lá na viração, está se virando no sinal e vendendo saco, essas coisas, não está desempregado. Então nós temos 13 milhões de desocupados, 92 milhões de pessoas ocupadas, isso foi em março desse ano. E a nossa economia ensaiava uma pequena recuperação modesta, surpreendentemente modesta, porque a gente sempre espera, depois de um tombo, levantar rapidamente. Aliás, esse até vai ser um pouco da nossa conversa hoje, que eu tenho uma visão, de repente a gente pode ter uma surpresa boa do ponto de vista da recuperação. Então a recuperação IV que eles falam, chegou no buraco e subiu rápido, mas isso aí vai depender de questões políticas, aí começam os nossos problemas. Mas não vamos antecipar, não vamos atropelar. Não. Então o cenário, se você me permitir, que eu vou descrever esse. A economia vinha se recuperando lentamente, essa taxa lenta levou a esse desemprego de 13 milhões, que foi o resultado da pesquisa do PNUD, do IBGE, né, que apresentou esse número em março, e aí nós começamos os problemas da crise sanitária. E aí a economia semi-paralisada, empresas tendo que funcionar meia boca. Na verdade, eu acho que o Brasil nunca teve um lockdown no sentido do termo bloqueio, não. As pessoas estão trabalhando. Esses 92 milhões de pessoas aí, nesse período, 6 milhões perderam emprego, é o que o IBGE vai dizer para a gente. 6 milhões perderam emprego, não. O CAGED falou em 1,5 milhão. Talvez uns 5 milhões de pessoas tenham perdido o emprego depois disso. Então tem 87 milhões de pessoas, muitas trabalhando, você está trabalhando em home office, é claro que a economia vai sentir isso. Claro que a economia vai sentir, nós vamos ter... Você falou na previsão aí do Fundo Monetário Internacional, na primeira entrevista que eu dei lá na InterTV, foi logo no início da crise, e eu acreditava numa taxa de crescimento negativo, um decréscimo, né, um tombo de 7%. Falava assim, 2%, eu já tinha, essa entrevista está aí, 7%. Hoje já se fala até mais do que isso, uma redução de 10%, que seria uma tragédia. Por quê? Porque se a economia demorar a crescer, esses 10% nós vamos demorar mais 10 anos, nesse ritmo que vem crescendo, esse 1% vai demorar 8, 9 anos para recuperar o tempo perdido. Então, o cenário é preocupante, desemprego, taxa de crescimento negativa, né, associada à crise política. E aí, nesse ambiente, né, de crise sanitária. Então, nós temos crise da saúde, crise econômica e crise política. Não precisávamos de passar pela crise política. A crise política poderia ser... Sim, pode concluir seu raciocínio. A crise política poderia ser evitada com as pessoas, com os políticos entendendo o seu papel nesse momento, com os representantes da população entendendo o seu papel nesse momento. Isso, sem dúvida alguma, é uma observação entre as crises. A única que poderia ser evitada seria a crise política. O Congresso Nacional fazendo a sua parte, né, os governantes, o Executivo a sua. A gente é inaceitável, em meio a uma pandemia em que 40 mil pessoas já morreram, ter desvio de recursos para hospitais. Isso não passa pela cabeça de ninguém. A sociedade não aceita isso. Rapaz, isso está de norte a sul, né? Sim, exatamente. Aí o descrédito aumenta, e a democracia ameaçada pelo presidente. Né? Todos os dias o presidente levanta isso não é meu, não, é do Otávio Guedes, jornalista da Globo News. Todo dia o presidente levanta de manhã, tá cheio de bilhetinho lá no quarto, e, papai, não se esqueça da minha ditadura, papai, não tinha uma propaganda da bicicleta, papai, não se esqueça da minha calói. Aí o filho dele querendo ditadura. Como ditadura, para mim, é assinar atestado de mediocridade, de incompetência, porque você vai delegar para outro decidir por você. Você tem que saber decidir, a sociedade tem que fazer suas escolhas. Deve fazer suas escolhas, sabe fazer. Então precisa de ditadura para resolver nossos problemas. Nós temos que resolver nossos problemas de outra forma. Em nenhum lugar do mundo onde teve ditadura, você encontra sociedades desenvolvidas. A democracia é um processo difícil, é um processo que se faz por tentativa e erro, mas tem que só se aprimora a partir dos erros e do tempo. Famoso aqui para a gente, por exemplo, tem a Nicarágua já, mas tem Cuba. Você vê o desenvolvimento de Cuba. Venezuela. Aqui próximo a gente aqui, sem contar outros países aqui, até muito citados pelo Aloysio, a Bielorrússia, Turcomenistão.
Não, Cláudio, se você analisar as sociedades desenvolvidas, os países desenvolvidos, né, os Estados Unidos, os países europeus, hoje os Estados Unidos estão enfrentando problemas, mas são democracias que se consolidaram. Você tem que respeitar, o mundo é plural. Respeitar todas as opiniões, tentar. Né, você trabalha na iniciativa privada, é muito mais fácil se você resolver com a mão de ferro, decidir dando murro na mesa. Você tem a caneta, agora você vai resolver o problema da sua empresa, se você não ouvir os outros, se você não colocar opiniões divergentes na mesa e tentar achar uma solução consensual. Né? Mas vamos, então, só voltando aqui, 13 milhões de desempregados em março, fechando agora 18 ou 19, 85 milhões de pessoas sem emprego. Descobrimos. Então, esses só desculpa, perdão, esses 13 milhões divulgados pelo IBGE em março, hoje podem ser 18, pelo que o senhor. 18 a 19 milhões. Teve o CAGED aí de abril já falou em um déficit de 1,5 milhão de vagas. Sim, sim, eu vi. Então, esses números, eles assustam. Você tem 20 milhões de desempregados, de um total de população economicamente ativa, aí, talvez uns 120, né? Porque a população economicamente ativa pelo IBGE é quem tem mais de 14 anos que procura emprego. Quem não procura emprego não é considerado desempregado. Ou quem ainda não procurou. Né? O que assusta, porque a pessoa que está desalentada, né, a pessoa que está procurando, que já desistiu de procurar emprego, mas que está vendendo bala no sinal, fazendo malabarismo, cuidando de carro na rua, essas pessoas, elas não entram na estatística dos desempregados, e aí é isso que eu estava dizendo, a gente descobriu essas pessoas na pandemia. Você vê que, entre aspas, esse descobriram, quantas pessoas foram buscar o auxílio emergencial? Eu li vários números já, eu nem lembro, mas são mais de 50 milhões de pessoas. E aí, né, tem o lado também que a gente tem que registrar. Essa é uma reportagem no jornal Valor, que 1/3 das classes A e B pediram. Então, o brasileiro também precisa parar desse negócio de cobrar a honestidade do outro, cobrar a ética do outro. Ele tem que cobrar dele. 1/3 das classes A e B pediram auxílio emergencial, provavelmente sem precisar. Sem precisar. Sim. Né? Então, a gente precisa pensar nesse outro lado também. E essas coisas que vão representar esse novo normal depois da pandemia, talvez passe por essa questão da honestidade, da cidadania, da participação democrática, da solidariedade. Nessa entrevista lá atrás, na primeira, foi logo no início, deve estar gravado. Eu usei a palavra solidariedade, aquilo veio porque eu acho que é o momento da gente pensar no outro. Né? Porque nós vamos gastar alguns anos para sair desse cenário. Embora eu ainda diga a você, talvez a recuperação mais de parte desse emprego seja rápida. Existem os economistas, né, as pessoas gostam de botar nome, 3 possibilidades. A recuperação, 2 de recuperação e uma não. A recuperação em U, dependendo dessa barriga essa crise pode aprofundar mais. A em V, que seria o ideal, né, e a em L, que não seria recuperação, que você ficar estagnado, patinando aí durante algum tempo. Já que estamos nessa sopa de letrinhas, depois eu vou entrar lá nesse assunto mais à frente, e aí a gente vai comentar isso, mas eu vou voltar aqui à pauta desse primeiro bloco, mas tem a letra W também, porque teve um economista da Universidade Católica do Chile que ele explicou que é mais fácil usar essas letras que elas representam o gráfico. Correto? Isso. Né? E tem a letra W, que aí vai e volta. Seria uma quarta possibilidade. Seria uma quarta. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu vou voltar aqui, por gentileza, pedir ao senhor para que analise com a gente aqui o seguinte. Esse negacionismo do vírus, até o BRP da hora está perguntando para explicar o que é negacionismo do vírus, do meu ponto de vista. Se houver alguma outra possibilidade de explicar negacionismo do vírus, eu vou ter que pesquisar, porque está tão clara aí a negação do vírus que eu não entendi. Mas, de qualquer maneira, vale a participação, é o Bruno Pereira, né? E todas as participações são importantes. O programa aqui é democracia, nós lutamos por democracia, pelo direito disso. Eu posso não concordar com o que o senhor vai falar, mas a gente vai manter o espaço... Depende do seu direito de falar, né? Mas vai manter o espaço aberto para que o senhor fale. Esse negacionismo do vírus do governo federal, criando esse racha, essa desunião, né? Que é justamente o contrário do que se pretende para combater o vírus, é a união, né?
essa desunião promovida, então, a partir do governo federal, criando esse racha com os governadores e com os prefeitos, pode ser prejudicial até que ponto para o país economicamente? E aí eu colocava aqui como dividir, porque o governo ele está tentando dividir economia e saúde. É possível haver uma divisão nessas duas frentes? Nogueira, esse dilema não existe, né? Primeiro a vida, depois a economia. Eu acho que não há que se discutir isso, né? Então a gente tem que tentar salvar vidas, preservar vidas e depois pensar um pouco na economia. Essa situação, e a gente já fez, né, a primeira análise do cenário, o antecedente, crescimento lento, arrastado, de uma economia que podia estar crescendo mais rapidamente, porque vinha de uma crise mais profunda de anos anteriores. Depois, a natural crise econômica em função do isolamento social, não do bloqueio total, em função da expectativa e da incerteza. Muita gente hoje tem medo. Se ele vai comprar, como é que ele vai sair de casa para comprar nesse ambiente, né, de medo, porque pode pegar doença, a gente não tem. E aí entra essa análise. Eu vou separar a análise política. O negacionismo é isso. O negacionismo se manifesta dessa forma, difundindo informações truncadas, né? As pessoas ficam em casa, não ficam em casa. A minha leitura, Cláudio, se a gente tivesse uma postura firme em relação a isso, poderíamos estar hoje pensando em bloquear de forma mais madura esse processo, segura, melhor dizendo, esse processo, essa situação, e voltar às ruas, né, de maneira coordenada. O papel da imprensa é fundamental nisso. Divulgar as novas normas de comportamento, né, etiqueta social, lavar as mãos, usar álcool em gel, manter o distanciamento, usar máscaras. Agora o próprio presidente sai sem usar máscara. Então como é que exemplo a gente dá à população? E são 40 mil mortos, não tem pedra. Porque aí começa fake news divulgando que o caixão está vazio, tem pedra no caixão, só falta falar que tem nióbio e grafeno no caixão. Pô, pelo amor de Deus. Hein? Aí você vê, mas isso é um vírus comunista, inimigos e mais. Quantos morreram nos Estados Unidos? Quantas pessoas morreram? Mais de 400 mil pessoas já morreram. Existem estudos, e aí projeção, sempre é projeção, a gente nunca pode afirmar, e até tem que torcer quando ela é ruim, né? Mas se fala no Brasil em 125 a 150 mil mortos até o dia 27 do mês que vem. Então o cenário é preocupante. Você falou na recuperação em W, né? Só para ilustrar isso, ontem o Dow Jones fechou em menos 6,9%. O índice da Bolsa Americana. Aí eu fui pensar, por que o mercado está tão nervoso? Existe uma preocupação com o mercado, que é o medo da segunda onda do vírus. E aqui no Brasil nós não terminamos a primeira onda, né? E outra coisa, as ações, eu estou tentando cumprir o isolamento da medida que eu posso. A gente tem que entender também as pessoas que precisam sair de casa. Isso aí, o cara tem que trabalhar. Agora, aqueles que saem de casa para não fazer nada, ainda saem sem máscara, eles estão correndo o risco de adoecer e passar a doença para outros. Essas pessoas, e um cara que faz isso, qual o potencial de multiplicação, de propagação da doença que ele tem? Mas voltando aqui, a gente está vendo essas políticas, eu tenho procurado fazer isolamento na medida do possível, tem essa possibilidade de fazer o home office, trabalhar em casa, mas eu tentei viajar, eu já viajei uma vez, assim, eu entro no carro, saio, vou até e volto sem sair do carro, só para resolver alguns problemas. Mas eu ia visitar minha mãe tem 84 anos, visitar assim, pelo menos vê-la, né? Porque eu não quero chegar perto dela. Não consegui, eu passo lá na sua terra, passo em Talva, vou a Minas, a cidade onde minha mãe mora, a prefeitura não deixou eu entrar na cidade. Você não pode entrar aqui. A cidade, você tem que pedir autorização, que existe alguma preocupação, a doença está se interiorizando. Eu não sei, aqui em Campos, eu não me lembro, você deve estar acompanhando, mas já são mais de 1.000 pessoas que estão com a doença, né? Sem contar. Pelos dados oficiais, 1.137, com toda com a gigante subnotificação que existe. Isso. E aí, Cláudio, só aí continuando, essa questão política é muito preocupante. Por quê? Porque o mercado internacional e o mercado nacional toma decisões, né? E um dos fatores determinantes do crescimento econômico é a estabilidade política, né? Teve uma declaração de um dos executivos do Itaú,
né? E a gente tem que entender que esses caras têm informações. E ele falou uma coisa, depois daquela fatídica reunião do dia 22 de abril, eu nunca vi aquilo. O cara falou, pode dar certo uma coisa dessas? Pode ser de direita ou de esquerda, o que funciona num ambiente assim? Então, eu não vou antecipar, mas, por exemplo, o fundamental que o presidente da República entende que ele foi eleito para governar o Brasil. Não é ele foi eleito para governar o Brasil, que não é o Brasil dos eleitores dele, ou daquele modelo que ele pensa, é o Brasil de todos os 210 milhões de brasileiros. Eu sou contra qualquer ruptura política, tanto em relação à ditadura quanto impeachment, no sentido de que eu acho que isso não resolve o problema. Agora o Brasil virou moda, você desagradou impeachment. Depois da abertura democrática, presidente eleito, nós tivemos 2 só que terminaram o mandato, Fernando Henrique e Lula. Que sistema econômico funciona assim? Que sistema econômico funciona com esse nível, com esse grau de estabilidade? Aliás, até eu destacaria, se me permite aqui, o bom governo, e aí, se for fazer questão de números, essa coisa de percentual, que tem muita gente que gosta, eu particularmente gosto também, mas não sei se é perante a mediocridade dos outros governos, mas acredito ser pela boa capacidade do Fernando Henrique, que fez um excelente governo, talvez, e aí é muito particular isso, na minha opinião, um dos mais produtivos governos de todos os tempos aqui, principalmente antes do golpe, depois do golpe, tudo isso. Acho que o Fernando Henrique teve uma contribuição muito importante para o Brasil, que depois dele não tivemos mais nada parecido. Se ele não foi tão bom assim, me perdoe, se ele não foi tão bom assim, então, né, que se diga os que passaram depois dele. O caso do Fernando Henrique, apesar de discordar de algumas coisas, e na época eu era ligado até o partido, que durante os 8 anos de governo dele, é o mesmo partido do Fernando Henrique, eu discordei de algumas coisas, mas sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele conseguiu unir o país em torno de um objetivo. O bom presidente é aquele que une o país. O próprio Lula, apesar dos erros, uniu o país. Tanto é que tem metade do eleitorado aí, e com tudo que aconteceu. Que a gente não pode aceitar, e até, né, precisaria estudar mais essa questão mas eu nem estou falando pelo foco da corrupção, do desvio, que realmente a gente precisa considerar isso, e foi o assunto nosso aqui no início. O grande erro do Lula é que ele, na minha leitura, é que ele teve um período de bonança, de prosperidade, e podia ter usado melhor os recursos que estavam na mão dele. Aí fomos fazer coisa no oba-oba, né? Olimpíada, Copa do Mundo, e melhorou, algumas coisas melhoraram, a gente não pode negar isso, não pode negar, distribuição de renda, programas como o Bolsa Família, que precisam ser repensados, mas foram importantes, né? A gente vai ter que pensar isso aí, voltando ao nosso tema, voltar essas questões. Um lado bom positivo dessa situação é que nós, entre aspas, descobrimos as pessoas que viviam à margem da economia nesse país. Esses números de 50 milhões de pessoas, aqueles que realmente precisam e que buscaram auxílio emergencial, já estão essas pessoas, né? Muitas delas no cadastro único. Agora a gente está conhecendo essas pessoas e talvez buscar um caminho para formalizá-las, né? E aí esse governo é uma pena, né, o Jair Bolsonaro ser uma pessoa tão desequilibrada, porque ele tinha o apoio de boa parte da população, mas a gente poderia formalizar essas pessoas, criar programas de apoio a elas, com incentivo. Você vai continuar esse programa se você participar de treinamentos, projetos, programas de qualificação profissional. Vamos formalizar, vamos trazer essa gente para o jogo. O PIB brasileiro informal, né, deve ser maior, mas eu li um estudo de 2013 da Fundação Getúlio Vargas, era do tamanho do PIB da Argentina. Ou seja, nós temos aqui, dentro do Brasil, um PIB argentino na informalidade, que não registra, que não recolhe imposto. Se esse produto vem para dentro da economia formal, olha o saldo que ia dar na nossa recuperação. Se a gente traz essas pessoas para esse modelo, nós agora já conhecemos elas. Eu não tenho nenhum tipo de admiração, nem vejo o Paulo Guedes como essa estrela que se falou por aí, mas a informação está na mão dele. Agora, o que a gente espera, né? Justamente eu queria entrar nesse assunto também ainda, nesse bloco, já que a gente está falando de governo, e aí vem essa questão do Paulo Guedes com relação
as suas ações. Ontem mesmo a gente conversava aqui com o Ricardo Rangel, que é colunista da revista Veja, escritor, produtor de cinema e de TV, e ele falava aqui comigo, com o Aloysio Abreu, sobre essa questão justamente do ver, que as declarações do Paulo Guedes são muito vazias. Mas aí hoje eu tenho a oportunidade de te perguntar justamente sobre isso, essa questão porque o Fundo Monetário Internacional já declarou que essa pandemia está denominada por vocês, especialistas, de o grande confinamento. Cada pandemia, cada crise vai se dando nome, né? A gripe espanhola, que a gente sabe da história, né? Essa depois em 1919, né? Depois veio a de depressão de 1929, agora veio essa que talvez seja, segundo também os especialistas, segundo vocês, economistas, a maior crise depois dessa depressão de 29. E há uma forma de explicar melhor à população, nós que somos leigos, como que se encara para se entender melhor aqueles gráficos da crise? São as letras V, que representa, aí eu quero que você explique isso para a gente, né? A letra U, a letra W e por final, vamos deixar qual que é a pior, eu acho que é a letra L, que é aquela que a economia desce e, né, não volta a subir. Enfim, mas a crítica é sobre essa questão de palavras do Guedes e a minha preocupação, e aí é o que eu quero te ouvir, as ações do ministro Guedes. No começo do programa você falava de que havia um crescimento, mesmo que pequeno, acanhado, mas havia um crescimento. Eu percebi isso aqui na minha área, né, na primeira semana de março. Depois de janeiro e fevereiro, aquela coisa de verão, praia, todo mundo sai. Na primeira semana de março já houve uma coisa assim, do tipo 30% de aumento nas nossas vendas. Vamos colocar assim. E eu imagino que naturalmente o comércio também já estava reagindo. Então a minha pergunta é justamente essa. As ações do Paulo Guedes estavam então dando certo para a crise dar essa ensaiada de crescimento, mesmo que pequeno? Se bem que é aquele voo de galinha que o pessoal fala. Ou ele entrou naquela onda do presidente também, e aí naquela reunião, no dia 22 de março, de que ele colocou a bomba, a granada no bolso, né, do inimigo, que no caso era o servidor, que ele já chamou de parasita. Como é que você analisa todos esses posicionamentos aí do ministro da Economia? E, a princípio, também um outro caso. A gente vai colocando todos esses fatos assim, mais importantes. Tem muitos, mas tem também os que deram certo, é evidente. E, a princípio, seria uma parcela de R$200. Aí entrou o Congresso, entrou a Câmara Federal e passou a parcela para R$600 numa disputa, você lembra bem disso, com o governo que teimava em querer dar R$200 à população. 3 parcelas de 200, 600 seria o total. O que seria um caos, né? Então, mas essa palavra caos eu quero usar muito pouco aqui, mas eu vou usar mais lá na frente. Como é que você avalia essas ações aí do Guedes? Cláudio, em relação, a minha impressão sobre isso, como eu disse, eu não morro de admirações, não me vislumbro com Paulo Guedes, apesar pela questão financeira, ele, né, na sua atuação no mercado financeiro, ele é muito bem sucedido, tenha sido muito bem sucedido, mas a recuperação lenta que a gente assistiu, né, logo quando ele assumiu a economia, demonstra que aquilo era mais o resultado, a consequência de estar tentando levantar, porque o que eu disse para você, o que se espera depois de uma grande crise é o V. Você caiu, se você está lá embaixo do buraco, então o crescimento de 1%, 1,5%, que você sentiu aí em massa, a gente já percebia isso, é muito mais o resultado de uma recuperação natural do que de políticas públicas voltadas para isso. É minha avaliação, embora o Paulo Guedes, né, tenha feito algumas declarações interessantes, a gente precisa, né, também valorizar algumas das ideias
mais liberais, que é tentar diminuir o peso da mão do Estado, né, na vida, na rotina das empresas e das pessoas. O que é esse peso? É quando o gasto é desnecessário, quando o gasto é corrupção, então nem se fala, porque corrupção é crime. Agora, quando o Estado gasta demais, interfere demais, cobra vocês aí impostos demais, cobra do cidadão imposto demais, que todo mundo paga imposto, a pessoa tem, eu não pago imposto, na conta de luz ele paga 30% de imposto, na água ele paga imposto, vai comprar no supermercado. Nós temos um sistema tributário que... Acho que 30%, perdão, acho que 30% é só de ICMS. Exatamente, sem contar os encargos. Dá os ISS e tudo mais. Taxa de iluminação pública, e vai por aí, eu estou dizendo só de ICMS. Então, a gente cobra-se imposto demais e a gente tentar diminuir essa ineficiência do Estado, reduzir, que aliás vai ser um objeto da nossa conversa aqui, Campos nós vamos ter que colocar isso na agenda, nós temos que diminuir a importância, o peso da economia pública na nossa cidade, porque não dá para viver mais de royalties, então a gente vai... Eu ontem publiquei, o Rio de Janeiro está perdendo importância no PIB brasileiro, e Campos vai perder importância no Rio de Janeiro, dessa forma, a gente precisa encontrar outra saída. Então, mas voltando aqui, não vi ações efetivas do governo federal na economia, especificamente do Paulo Guedes, para que a retomada fosse mais rápida, tudo aquele esforço para resolver a questão da Previdência. Resolveram, né, graças ao Congresso Nacional. Agora você tem lá na Previdência, hoje, em termos para quase, eu vi outro dia 2 milhões de pedidos de aposentadoria represados, é por causa da pandemia, mas já existia antes da pandemia, não resolveram o problema da Previdência, a Previdência não anda, nada funciona no setor público, até porque eu acho que o Paulo Guedes não está acostumado a lidar com o setor público. Eu sou economista do setor público, eu sei como é que funciona, as coisas demoram, você tem que ir lá pegar o boi, trazer ele pelo chifre e fazer funcionar. O servidor que chega de paraquedas no Estado para trabalhar, e aí tem um monte de gente, e alguns que eu vou falar para você que esse governo Bolsonaro indicou, que, pelo amor de Deus, esse ministro da Educação tem condição de ser ministro da Educação, de que se envergonha o país, na minha opinião, pelos seus... Então, na economia, respondendo objetivamente a sua pergunta, não vi ações voltadas diretamente para essa recuperação, e por isso a recuperação foi muito lenta, apesar do esforço para fazer a reforma da Previdência. Todo mundo esperava que a reforma da Previdência vai acontecer. E aí, veio a reforma da Previdência, o que aconteceu? Também, aí, vamos colocar, as ações do presidente também não ajudam. Como é que o investidor estrangeiro que bota dinheiro aqui vai colocar dinheiro no Brasil? O cara quer dar um golpe. Aí o cara manda sumir com a estatística dos mortos na Covid. Que investidor estrangeiro vai aplicar no Brasil? E o presidente está brincando de governar, vai para a porta do cercadinho lá para fazer apologia à ditadura, pedir AI-5. Infelizmente, eu gostaria que o presidente acordasse um dia e falasse assim, eu sonhasse acordar, eu sou presidente de todos os brasileiros, não sou presidente desse cercadinho, nem desse grupo que acha que ditadura resolve alguma coisa. Esquecer os filhos dele, só que isso é até uma certa ingenuidade minha acreditar nisso, mas eu torço para isso. Ou então nós vamos viver esses 2 anos de sobressalto e a economia crescendo, já fazendo a previsão, crescendo, vai cair esse ano 10%, vai crescer 1% ano que vem. Não tem sentido isso, né? Depois dessa queda, dessa queda, a única possibilidade aceitável é o V. Não é o W, não é o U, e muito menos o L. Agora, depende muito mais hoje, né, da estabilidade emocional do presidente da República, né, de uma ação efetiva dos nossos representantes, porque também a população está de saco cheio. O Bolsonaro ontem falou uma coisa que soa como uma besteira, a meu ver, mas ele está certo. O Congresso Nacional tem que fazer a sua parte, diminuir o salário dos deputados. Isso não vai ajudar nada, mas diminuir de salário de deputado, de juiz, de desembargador, de servidor. É claro que pegar o cara que ganha pouquinho, tira pouco, e que ganha muito, tira mais. Sim, claro. E aí a gente tem que pensar o imposto sobre grandes fortunas, nem que seja provisório para não afastar o capital, uma coisa também progressiva, razoável, para quê? O objetivo dessas medidas é pagar a conta da pandemia. Depois que a conta da pandemia for paga, a gente vai devolvendo as coisas ao normal, diminuindo os descontos. Então tem que ter por parte do Congresso Nacional ação efetiva. Rodrigo Maia e Alcolumbre precisam entender o seu papel nesse momento, e tem que ter um processo de amadurecimento do presidente da República se a gente quiser tirar o Brasil da crise em V. Porque eu não acredito, ou V ou L.
Nem em W, meu Deus, e nem em U. Ou um ou outro, não tem outra alternativa. Sim. Ou você acha que ou sai pela V, ou a gente entra na L, que a L significa queda e permanência lá embaixo. Bastante tempo. Eu até acredito mais na V, apesar do presidente da República, hein? Mas poderia ser uma V mais íngreme, mais rápida, se o presidente amadurecer e mudar a sua postura. Agora, você acredita que o presidente mude a postura? Difícil, né? Não acredito. Infelizmente não acredito. Gostaria que mudasse, seria importante mudar. Eu até não tenho a mínima, como que diz aqui, interesse em participar de onda de protesto de esquerda, de direita. Eu quero um presidente que administre esse país. A gente precisa disso. Um governo administrador. Porque governo político até hoje ele teve um monte. Até teve o João da Costa falando ali que o que Lula fez na educação fez muito. Fez bem, sim. Mas se você perceber, volta Fernando Henrique. Não sou fã de Fernando Henrique. Votei em Lula, votei em Fernando Henrique. Tive a oportunidade de conhecer, passei um dia inteiro andando com Fernando Henrique em Campos em 1993, na véspera da campanha dele. Nós passamos um dia inteiro juntos. O cara, eu, menino, garoto ainda, mas o cara é uma sumidade, não é isso que eu estou falando, não é preferência pessoal, é a análise daquilo que foi feito. O maior número, pode pesquisar aí, você vai ver, o maior número de crianças em sala de aula foi no Fernando Henrique. Mas a educação não era boa, mas foi o maior número de crianças na sala de aula. Dali para frente era melhorar a educação. Então, as coisas que ele fez, eu acho que vale a pena. Mas você falava aí das ações de Paulo Guedes, e analisando, para a gente fechar esse bloco, o que você falou que Paulo Guedes não fez as coisas conforme deveria ser feito. O que teria que ser feito que não foi feito na sua ótica, professor Said? Então, vamos lá. O que foi feito, que eu acho que foi uma boa medida, mas não trouxe o resultado desejado e nem foi por mérito deles, foi a reforma da Previdência. A agenda da reforma tributária. A agenda da reforma tributária tinha que ter entrado junto com a agenda da reforma da Previdência. O que é a reforma tributária? Reduzir o peso dos impostos indiretos na arrecadação. O Brasil tem uma economia uma arrecadação que preponderantemente vem dos impostos indiretos, ICMS, IPI, que são impostos injustos, que penalizam mais as pessoas pobres do que as ricas. Aí nós temos que a agenda da reforma tributária não se resolveu. Né? Algumas desonerações que foram feitas apenas diminuíram a competitividade das empresas e não ajudaram elas saírem do buraco. Então, o que Paulo Guedes, a pergunta é que ele não fez o que tinha que fazer para a economia crescer mais rapidamente. Ele não parece conhecer o funcionamento do setor. A gente vai achar uma política pública para tentar recuperar, né, fazer com aquela taxa que vinha ser a ração de 1%, porque o Brasil não podia, antes da pandemia, continuar crescendo a 1%. Tinha que crescer a 3, 2, 3 para recuperar a parte da mão de obra que estava desocupada, formalizar, empregar essas pessoas. Né? Há uma inter-relação entre PIB e emprego. O emprego faz crescer o PIB e o PIB faz crescer o emprego. Nós continuamos com taxas de desemprego. Houve uma pequena redução, mas, como eu disse para vocês, inercial. Quando eu estou no buraco, eu levanto. Mas qual ação efetiva fez a reforma da Previdência? Eu acho que ele se preocupou mais com essas grandes mudanças, né? Só que não conseguiu que elas trouxessem os resultados esperados, até porque também a crise sanitária começou, mas também pequenas medidas para tornar a economia mais viável. Né? Eles falam, o discurso dele um discurso dele que eu achava excelente, é só conversa. Menos Brasília e mais Brasil. Diversificar, aumentar, transferir mais recursos para os municípios, para os estados, para eles exercerem a sua função. Mas aí fica ele de um lado, algumas coisas que são interessantes, né, mas não saíram só da conversa. Você não viu no papel. Né? Eu acho que a reforma tributária tinha que estar na agenda junto com a reforma política. Ele tinha que estar preparado para assumir o país. O discurso que eles fizeram em campanha, ele não trouxe quando ele assumiu. E a coisa se arrastou. Aí é mais fácil culpar o outro. A culpa é da esquerda. Você falou, eu sonho com um presidente que une o país e que trabalhe. Nós precisamos de um gestor. O Brasil precisa aumentar.
Se você tivesse hoje a oportunidade de estar com Paulo Guedes, ao vivo, mantendo a distância, né? O que você perguntaria a ele ou o que você pediria a Paulo Guedes, por exemplo? Como economista, e eu falo isso como economista. E aí eu peço até para que você, Said, faça assim numa análise, numa visão muito ampla, porque não está se falando só de questão fiscal com as empresas, que a gente falava que os impostos, essa semana a gente conversava também sobre a questão da carga tributária no Brasil, que é absurdamente alta, absurdamente. Teve até na sexta-feira passada aqui o Ralph, presidente da CDL Jovem, na sexta-feira passada foi o Dia Nacional sem imposto, não foi? Né? Foi o Ralph Pereira, né, presidente da CDL Jovem de Campos, e ele falava que a média de imposto aí de 30%, 35% sobre os produtos, as bitributações. Então, assim, eu gostaria que você para fazer essa análise aí, fazer essa pergunta ao Guedes, né, nesse eventual encontro, analisasse também a vinda de investimento estrangeiro no Brasil, que é fundamental, que é importantíssimo. Seria o quê? Nesse sentido amplo. Olha, Cláudio, a carga tributária no Brasil está na ordem aí de 38%, vamos botar 35% a 38%. Ou seja, de cada R$100 que o cidadão ganha, 38 voltam para o governo na forma de imposto. Esse dinheiro que sai da mão das pessoas para o governo é dinheiro que poderia ser utilizado no consumo. A reclamação do pessoal do Logis, da Câmara de Dirigentes Logistas, é essa. Agora, por que existe essa carga tributária alta? Porque a máquina é pesada. A máquina é pesada porque nós temos uma estrutura pública cara, né, que poderia sim reduzir o seu tamanho, né, coisas bem simples. Você falou para fazer análise ampla, mas se a gente não fizer a reengenharia do Estado, Cláudio, Minas Gerais tem cidade que tem menos de 1.000 habitantes. Quanto custa uma cidade dessa para o Estado de Minas e para o país? A gente precisa pensar essa reforma administrativa, né? A gente precisa discutir maneiras de reduzir o custo de alguns setores do Estado, né? Por que o governante assume e coloca uma quantidade enorme de pessoas em cargo de confiança, se tem na própria máquina pública pessoas concursadas, estáveis para ocupar esses cargos? A gente tem, eu tenho um amigo que fala o seguinte: Tiradentes perdeu a cabeça porque lutou contra o Quinto, né? O Quinto era 20% de imposto, nós já estamos em 40%. Quem vai perder agora vai perder. Você vai perder a cabeça e o pé para lutar contra isso. Então, o que eu falaria com o Guedes é assim: vamos fazer a reforma tributária. O que é a reforma tributária? Diminuir o peso dos impostos indiretos, criar um imposto sobre grandes fortunas. Vamos fazer a reforma administrativa. E não é, quando eu falo em reforma administrativa, não é diminuir pessoal. Aqui, nós temos uma quantidade enorme de servidores. Vamos fazer a gestão, fazer a otimização desses servidores. O INSS está com 1 milhão, 2 milhões, sei lá, de pedido de aposentadoria, e tem servidor que pode ser alocado para fazer esse serviço. Nós tem que encarar de frente. Esse discurso é muito liberal, mas não há sociedade que desenvolva com recursos mal utilizados. Eles já são escassos, ainda mal utilizados. Perfeito. Já são escassos. Então, o que eu falaria com o Paulo Guedes? Paulo Guedes, vamos mais Brasil, cumprir o que você falou que ia fazer na campanha. Vocês prometeram, não fizeram nada. E ainda é o seguinte: pode dar um calmante para o seu presidente, uma dose cavalar de Lexotan injetável, para ver se ele para de fazer isso com o país. Como diz o presidente do STF, para de assustar a população, para de afastar investidores. É só você lembrar que você não é presidente do cercadinho, você é presidente do Brasil, pô. Perfeito. Então, aí essa conversa. Cumpra o que você prometeu na campanha, vamos tentar diminuir os gastos necessários e aí acho que o Brasil daria esse passo. Mas só que nós já estamos aí indo para o segundo ano do governo, né, e muita conversa, muita rasteira e pouco tombo, né, ainda esse monte de ruído aí na comunicação que não resolve. Ele prometeu que ia reduzir ministérios para 15, já são 23. Já é. Então, tá ao contrário do que prometeu em campanha.
houve uma promessa também de combate à corrupção e ele trouxe o Moro para isso, que Moro seria lá o Moro seria o herói nacional para muita gente, não para mim só estaria cumprindo o dever dele. E depois, na verdade, caiu a máscara também, quando veio, né, toda a revelação. Minha opinião é a mesma sua. Foi uma grande decepção para mim, desde quando ele aceitou o convite para ser ministro. Mas... porque se você analisar um juiz jovem, né, vamos dizer assim, novo, né, com a qualidade de vida que ele tem, com o salário que ele tinha, eu acho que ele já ia agora se aposentar, estaria aí se aposentar. Uma coisa próxima e não muito mais do que 2, 3 anos, ele estaria, se não me falha a informação, se falhar peço perdão, mas ele estaria se aposentando por esse período aí. E ele larga aquela carreira boa, brilhante, porque no primeiro dia, sabe o que me causou uma espécie de, espanto? Que quando a esmola é demais, o santo logo desconfia, né? Eu falei, poxa, nunca se teve um juiz assim, então da onde esse juiz veio e qual o propósito desse... Eu sou questionador de tudo. Só para você ter ideia, eu pesquiso para onde vai os pés de galinha do Brasil. Só para você ter noção. Você sabe quantas galinhas, quantos frangos são mortos por dia no Brasil? E os pés de galinha? Para onde vão? Então eu sei, eu pesquiso. Vai vender a pele para fazer pulseira de relógio. Não, e também o maior consumidor de pé de galinha do mundo é a China. Por quê? Porque tem colágeno. As pessoas aqui no Brasil não gostam de pé de galinha, esse negócio muito feio, muito nojento, uns falam que é de pobre e muitas vezes não sabe. Enfim, mas eu questiono, aí eu falei assim, poxa, começaram as postagens no Face, dizendo de que o cara é um herói, mas que herói? Como assim herói? Primeiro, se ele for realmente um juiz federal bem intencionado, isento de qualquer possibilidade de erro, ele está cumprindo o papel dele. Ele ganha quanto por mês? Para cumprir. Mais que obrigação, né? Meu amigo, venho aqui todo dia, trabalho e volto. Eu mereço o que por isso? Ser herói? Não, nós estamos ganhando por isso. Claro que tem casos e tem casos. E aí aquilo me causou assim, meio que um pé atrás com o Moro. Então ele nunca me decepcionou. Na verdade, isso só se revelou aquilo que a gente já meio que esperava. Depois daquelas coisas, das ações todas que a Lava Jato revelou, né, e ele revelando áudios indevidamente extemporâneos, né, fora do prazo, fora do período. Quando houve a denúncia, por exemplo, lá daquele italiano, o Palocci, foi em abril, ou foi no início do ano, mas ele soltou o áudio lá para a véspera da eleição. Então, quer dizer, e também parece que não poderia revelar aquele áudio assim, daquela forma. Então, assim, não estou analisando aqui nada de partido, eu estou analisando o gesto do juiz. Aí ele vem, aí o procedimento dele, aí ele vem, deixa tudo aquilo e assume o ministério. Aí, pronto. Bom, são 8h14, meu caro professor Said. Eu quero, no próximo bloco, é muito possível, assim, é muito difícil a gente dividir essa questão de governo, ações, e não falar de presidente, ou não falar de governador e de coisa, mas eu gostaria que você fizesse no próximo bloco, e a gente pautou aqui o Brasil pós-pandemia do novo coronavírus. E aí a gente entra nesse PIB negativo. Eu queria que você explicasse para a gente, igual as letras, né? As letras foram utilizadas de forma muito inteligente por vocês, porque letra V, letra W, letra U, letra L, a gente consegue entender o que é aquele gráfico, né? Do Dow Jones, ali da Ibovespa, senão a gente vê um monte de rabisco. A verdade é essa, da minha ignorância. Então, assim, como é que vai ser o Brasil pós-pandemia, com tudo, analisando tudo isso que você falou no primeiro bloco e com mais o que você tem de conhecimento? Eu faço um rápido intervalo, são 8h15 em Campos, este é o Folha no Ar, primeira edição, hoje recebendo o professor Alexandre Said, falando sobre a economia no Brasil, em Campos, no mundo, e em especial a gente deixou Campos para o final, que a gente vai abordar de forma bem particular as crises, né, que aí entra no plural,
porque Campos tem a crise da pandemia, tem a crise econômica, né, brasileira, mundial, agora com essa sanitária, e tem também a sua crise particular, que é a diminuição na arrecadação. Um instante, a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Ei, a Campos Delivery faz o